Deus seja louvado. Amo ao Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. No final do ano de 2005, reconheci a minha situação. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, porque estava rodeado de obstáculos, aprisionado pela minha timidez, desempregado, isolado da Irmandade. E tudo isso minava minha esperança de me casar e formar uma família. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus tem misericórdia. Quando nos disciplina é para nos fazer melhor. Por isso, neste testemunho, vou contar as grandes obras e maravilhas que Deus operou na minha vida no ano de 2007, pois em um só ano Deus mudou completamente a minha situação, desfazendo os meus obstáculos. Foi no dia 27 de dezembro de 2006 que o Senhor revelou a palavra no capítulo 38 do livro de Jeremias ao irmão Miguel. Na pregação da palavra, ele dizia que, assim como 30 valentes tiraram a Jeremias do poço, também eu seria liberto da prisão em que eu estava. O cumprimento da palavra iniciou-se já no findar do culto, quando minha esposa e o meu sogro me convidaram para uma tocada em sua casa, porque a minha saudosa sogra estava se recuperando de um câncer no intestino e não podia congregar. Por uma interferência milagrosa da parte do Senhor, ela que havia passado pela UTI e havia sido desenganada pela medicina, agora estava em sua casa havia um mês, porque Deus quis cumprir um desejo que havia em seu coração de não partir deste mundo antes de ver a sua filha casada. A tocada se faria na casa dela, porque não estava em condições de ir congregar. Eu, pela força da palavra, aceitei o convite do meu agora sogro e da minha agora esposa para estar ali na tocada. E a minha esposa e o meu sogro também tiveram força de me fazer o convite, porque no dia 26 de dezembro de 2006, Deus prometeu para minha esposa que antes de virar o ano, ele entregaria a causa que ela estava esperando em suas mãos. A partir daquela tocada do dia 28, eu e minha esposa começamos a namorar no dia 30 pela fé. Foi Deus que me revestiu do domínio próprio, coragem e ousadia. Não entrarei em detalhes de como começou o meu namoro, mas foi uma obra maravilhosa e tomará bastante tempo. A minha saudosa sogra, a passos largos, se recuperava, a ponto de ganhar peso, e os exames não apontarem mais nenhum problema na saúde dela. Entendi que Deus estava operando por todos os lados e caminhos a meu favor, a favor da minha sogra e da minha esposa. Foram meses de muita alegria. Podíamos todos congregar. Conheci bastante irmandade, pois muitos iam fazer visitas e orar pela minha sogra, e ali nos conhecíamos. Em março de 2007, fui apresentado para atender o som na igreja, mas em 2 ocasiões, Deus nos alertou que não deixaria a minha sogra nesta terra por muito tempo. Certo dia, a irmã Lia estava orando e dizia ao Senhor desta forma: Senhor, a irmã Lena já está boa, completa a obra para que aquela bolsa seja retirada. Então uma voz do céu ecoou no seu coração, lhe respondendo da seguinte forma: eu dei ela por pouco tempo para vocês. Em outra ocasião, num dia em que levei a minha sogra para a congregação, Deus falou claramente a ela. Na pregação da palavra, o irmão assim dizia: você passou por uma prova e agora você vai entrar em outra prova. Mas assim como Josué e Caleb atravessaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida, assim também desta nova prova, o Senhor te dará a vitória. Naquele dia, minha sogra e minha esposa choraram muito, e eu, tentando dissuadi-la daqueles pensamentos, disse: vai ver que a sua mãe está depressiva por conta da enfermidade e fica abraçando com as palavras que indicam sofrimento. Mas, meus irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre, e a pessoa que está recebendo a palavra sabe que é com ela.
porque suas entranhas se comovem. Deus já estava confortando a irmã para aquilo que deveria passar. Ele não demorou para que o resultado da palavra aparecesse, porque mais ou menos uma semana depois daquela palavra, os exames apontaram nela o câncer no fígado e no estômago, e foi novamente desenganada pela medicina. Então Deus começou a apressar o meu casamento para cumprir o desejo do coração da minha sogra. Até aquele momento eu não via saídas, caminhos para concretizar o meu casamento, mas por uma grande obra de Deus, um reboliço no meio da minha família, o Senhor cumpriu seu querer e a sua palavra. Foi no dia 1 de agosto de 2007 que, numa discussão com o meu pai, por providência de Deus, assim como José foi vendido como escravo por presciência de Deus, assim também meu pai me mandou embora de casa. Eu ia partir para uma cidade longe da minha cidade, ia para a casa da minha mãe, mas por graça e misericórdia de Deus, meu sogro me acolheu, porque minha esposa se desesperou muito, não queria que eu fosse. Quando ele me acolheu, guiado por Deus, decidi levar imediatamente os nomes no cartório, pela fé, para me casar o mais rápido possível, pois estava residindo em sua casa. Pelos nossos pensamentos, no dia determinado para o casamento, iríamos no cartório e depois iríamos no sítio de uma das tias da minha esposa e faríamos ali uma janta para a família. Mas quando os nossos nomes foram dados, Deus foi abrindo as portas e os caminhos. Apareceu alguns amigos e nos disseram: pode fazer na churrascaria o vosso casamento, que nós ajudamos e vocês convidam mais gente. Mas os nossos caminhos são um e os de Deus são maiores e melhores. Os nossos pensamentos são um, mas os de Deus são bem mais altos. Depois que estávamos resolvidos fazer na churrascaria, apareceram os irmãos diáconos em casa do meu sogro. Nesta ocasião já havia reconciliado com meu pai. E os diáconos nos ofereceram arcar com todas as despesas da festa, e haveria tudo o que tem de praxe num casamento. Por exemplo, cerimônia, vestido para a noiva, decoração e etc. Porque a Irmandade queria participar do nosso casamento e ajudariam com os recursos para que o evento fosse realizado. Assim ficou decidido que o nosso casamento seria no prédio do Sindicato dos Professores. Eu e minha esposa saímos a fazer os convites, e na casa que chegávamos dizíamos: o Senhor preparou o nosso casamento se viemos vos convidar, e todos nos recebiam com alegria. O nosso casamento foi um casamento de grande porte, organização elogiada, com a voluntariedade e amor da Irmandade. Realizado no dia 20 de agosto de 2007, numa segunda-feira de frio, no prédio das Fer, foi um casamento tão abençoado que na oração que se faz por ocasião do matrimônio, Deus permitiu a libertação de uma mulher enferma no local do evento, conforme nos contaram. Estimou-se um número de 460 pessoas presentes, entre elas os irmãos do ministério local e autoridades, tais como o prefeito da nossa cidadezinha. Quando completou um mês exato do nosso casamento, depois de cumprido o desejo de seu coração, a irmã Lena foi recolhida por Deus para o descanso dos justos. O trabalho que eu precisava, Deus proveu. Meu pai me contratou para trabalhar no seu escritório, porém neste ano de 2007, por graça e misericórdia de Deus, estou incluído na lista dos aprovados do concurso do Banco do Brasil, um concurso em que o mérito pertenceu somente à providência de Deus, porque não estudei para o concurso, e por não saber da opção sem resposta no gabarito, estava em desvantagem em relação aos demais candidatos. Testemunho verdadeiramente que Deus é perfeito em minha vida. Vem as lutas para que obtenhamos a vitória. Tudo o que me faltava, Cristo supriu, e se formos firmes e fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna, e encontraremos a irmã Marlene lá nos céus. Deus seja louvado. Meu nome é Fabiano, e resido em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul.